Olá, bom dia. Vamos iniciando a nossa preparação para este dia de hoje, elevando os nossos pensamentos ao nosso Pai Criador, agradecendo a Ele por este dia, por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. E assim, vamos à prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não vos deixeis cair em tentações, e livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a prece. Nós vamos utilizar o Evangelho segundo o Espiritismo, e aí nós vamos aqui na página Maneira de Orar. O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar-lhe o retorno à vida ativa de cada dia é a prece. Quase todos vós orais, mas quão poucos sabem orar. Que importa ao Senhor as frases que releis uns aos outros maquinalmente, porque tendes o costume ou porque é um dever que cumpris, e que, como todo dever vos pesa? A prece do cristão, a prece do espírita, seja qual for o culto que frequente, deve ser feita já no momento em que o espírito retorna o jugo da carne. Essa prece deve elevar-se aos pés da manjedoura divina, com humildade, mas com profundidade, no impulso de reconhecimento de todos os benefícios concedidos até este dia e também de reconhecimento pela noite transcorrida, durante a qual lhe foi permitido, embora em seu conhecimento, retornar junto aos amigos e guias para buscar com o seu contato mais força e esperança. Sua prece deve elevar-se humildemente aos pés do Senhor, para solicitar-lhe o favor na fraqueza, pedir seu apoio, sua indulgência, sua misericórdia. Deve ser profunda, pois é vossa alma que tem que elevar-se ao Criador e transfigurar-se como Jesus no Tabor, até ficar alva, irradiante a esperança e o amor. Vossa prece deve conter a demanda das graças de que tendes necessidade, mas uma necessidade real. É inútil, pois, pedir ao Senhor que abrevie vossas provas, que vos conceda alegrias e riquezas. Pedi que vós conceda os bens preciosos da paciência, da resignação e da fé. Então, o que significa a prece? A prece é um agradecimento, é uma devoção nossa ao Criador, é um reconhecimento de que somos pequeninos e que necessitamos da sua luz, do seu amor, da sua bondade. Então, por isso, a importância de nos preocuparmos diariamente em fazer as nossas preces ao acordarmos.
é como fala aqui, quando a gente retorna o jugo da carne, ou seja, quando a gente dorme, nosso corpo se estende na cama e o nosso espírito se desprende para a espiritualidade. Nós somos ligados por um fio de prata, né, que é ligado a nós, ao nosso corpo, ao espírito. E esse fio, ele nos traz novamente a carne, quando a gente retorna para a terra. Então, o nosso espírito, ele se desprende e vai para a espiritualidade. Então, quando a gente vai dormir, também é muito importante que a gente faça a prece. Por quê? Porque a gente pode pedir que o nosso protetor, o nosso anjo da guarda, se mantenha conosco, nos auxiliando, nos levando a lugares que nós possamos aprender, para que nós possamos ter conhecimento das coisas que nós vamos necessitar de colocar em prática no dia seguinte. Ou seja, que nós possamos ter a consciência daquilo, das nossas responsabilidades que nós temos para colocar em prática aqui no nosso dia seguinte. Então, muitas vezes seremos orientados pelo nosso anjo da guarda, pelos nossos protetores, para que nós possamos agir da melhor forma possível, para que nós possamos cumprir a nossa missão, a nossa tarefa que viemos fazer aqui na Terra. Então, é importante que a gente aproveite essa noite de sono para que a gente possa realmente visitar escolas, assistir palestras, aprender a orar, aprender a amar, inclusive no espaço, na espiritualidade, tem aulas, né, de como a gente aprender a amar o nosso próximo, de como a gente aprender a ser melhores. Então, nós temos muitas possibilidades ao dormir. Ao passo que se a gente não se preocupa em rezar, em fazer a nossa prece, pedir a proteção, o nosso espírito pode ir a lugares que muitas vezes não vão ser lugares bons para que a gente possa frequentar. Então, é importante que a gente realmente procure direcionar o nosso espírito para o bem. Então, se eu deitar à noite para dormir e eu estiver reclamando, chateada, pensando coisas negativas, achando que as coisas não estão bem, que as coisas não estão boas, que Deus não está me ajudando, o que vai acontecer na noite de sono? Infelizmente, eu vou procurar locais, lugares e espíritos que assimilam com essas coisas, né? Inevitavelmente, eu vou me ligar mentalmente com esses espíritos, né? Com espíritos que fica só reclamando, fica chateado, fica isso, fica aquilo. Então, se eu sou grata, né? Se eu agradeço a Deus pelo meu dia que eu tive, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, apesar daquelas situações que eu não tenha conseguido resolver, mas que eu peça, né, nessa noite de sono, que eu possa ter instrução, que eu possa ter orientação do meu mentor, do meu protetor, para que eu possa no dia seguinte conseguir realizar aquilo que eu não consegui realizar no dia de hoje. Aí sim eu estarei fazendo o meu melhor, me conectando com as forças do bem. Então, ao dormir, teremos essa orientação. O nosso espírito será orientado, será auxiliado. Muitas vezes, durante o nosso sono, a gente vai de encontro às pessoas queridas, os nossos entes queridos, que já desencarnaram, que já morreram, né? E que possa nos auxiliar, que possa nos abraçar, que possa nos
trazer o seu afeto, o seu carinho, o seu conselho. Então, vamos estudar um pouquinho mais sobre essa questão, né, da prece e da espiritualidade. Então, em outros momentos, faremos mais algumas reflexões sobre isso. Mas o mais importante, na hora da prece, não adianta a gente pedir o desnecessário, o supérfluo. Vamos pensar que nós necessitamos do necessário para viver. Então não adianta a gente ficar pedindo, né, uma vida abastada, que sejamos ricos, que sejamos milionários, que possamos ganhar na cena, que possamos obter as coisas fáceis. Então, infelizmente, nós estaremos perdendo tempo, né, de pedir essas coisas, porque Deus, Jesus, a espiritualidade maior, eles não estão para estas coisas, né? Na verdade, enquanto a gente está pedindo esse supérfluo, tem muita gente ali passando fome, tem muita gente na rua que não tem onde morar, né? Não tem uma casa simples, pequena para morar. Então, não tem acesso às suas necessidades principais. Muitas vezes um banho, uma água, um alimento. Então, vamos ter realmente, né, um pouquinho de consciência na hora dos nossos pedidos, né? Vamos lembrar que nós necessitamos pedir apenas o necessário e Deus sabe qual é o nosso necessário. Então, muitas vezes nós nem necessitamos pedir, nós precisamos agradecer. Agradecer e fazer a nossa parte. Pedir forças. Forças, sim, nós devemos pedir para que nós possamos ter força, coragem, determinação e sabedoria. Sabedoria para que nós possamos buscar aquilo que nós necessitamos, através do trabalho, da saúde, da alegria, da gratidão, da nossa consciência tranquila. Isso sim nós podemos pedir, né? Para que nós possamos buscar todas as coisas, mas com entendimento, com responsabilidade, com caridade uns com os outros. Então, sejamos caridosos com aqueles que faltam necessário, tendo pelo menos o mínimo de responsabilidade de não pedir aquilo que nós não merecemos ou aquilo que nós não necessitamos. Então, que a paz, o amor possa envolver os nossos corações neste momento e principalmente a nossa consciência de termos a responsabilidade de sermos melhores a cada dia. Que a paz possa visitar o seu lar, o amor possa visitar o seu coração neste momento. Que Jesus te abençoe. Muito obrigada.